Mengão acha peça-chave para contratar Jorginho. Vamos falar sobre isso, o Flamengo atravessando o Santos por Neymar, a verdade. Várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, toca meu parceiro, minha parceira, tô doido também comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo e hoje é aniversário, sabe de quem? Léo Pereira, meus amigos e minhas amigas, ele completa hoje 5 anos com o manto sagrado, ele que é tricampeão carioca, campeão carioca 2020, 21, 24, Supercopa do Brasil, supercampeão 2020, 21, Copa do Brasil 22, 24, Recopa Sul-Americana 2020, Brasileirão 2020, Libertadores 2022. Parabéns, Léo Pereira. Ele que completa aí 5 anos com o manto sagrado, 10 títulos conquistados, campeoníssimo Léo Pereira com a camisa do Flamengo. Chegou ali no Flamengo, meio barro, meio tijolo, mais ou menos. Diego Alves pegava ali no pé do Léo Pereira. Ah, Léo, pô, dá nem pra falar aqui o que o Diego Alves falava pra ele, mas depois ele melhorou, se encaixou ali no futebol do Flamengo, beleza? Danilo já está a caminho do Brasil em voo fretado. Chegada prevista no Galeão, no Rio de Janeiro, é por volta das 8 horas da noite. O jogador sairá pela parte interna do aeroporto, sem acesso ao público. Uma pena. Assinatura de contrato em primeiro dia no CT é na quarta-feira, dia 29. Eu estava planejando o ao vivo, diretamente do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, mas parece que ele vai sair aí, meio que escondido ali, justamente para não ter imagem, essa coisa toda, já que ele não assinou contrato com o Flamengo ainda, então parece que vai acontecer esse tipo de coisa aí, mas fiquem sobre aviso. Se a gente descobrir por onde ele vai passar, nós iremos lá fazer as imagens, até porque já é jogador do Flamengo, Danilo, mesmo sem ter contrato assinado, essa coisa toda, já é jogador do Flamengo. Faltam apenas meras burocracias do mundo, né? Vamos lá, pessoal. Antes de embarcar para o Brasil, Danilo conversou com a imprensa italiana e falou um pouco sobre a sua saída da Juventus. O atleta afirmou que gostaria de ter tido uma despedida melhor e exaltou a passagem pelo clube. E ele fala: eu gostaria de dizer adeus no estádio, sair de uma forma diferente, mas levo comigo só lembranças boas. Já faz 5 anos e meio que eu estou aqui em Turim, na Juventus, que certamente me fez muito melhor como pessoa, como homem, como jogador de futebol. Então, eu valorizo essas boas lembranças. Um dos jornalistas esportivos questionou o Danilo sobre o motivo dele ter passado de capitão e peça fundamental a um jogador não necessário na Juventus. E ele falou: isso definitivamente não é uma pergunta para mim. Sempre me coloquei à disposição. Sempre fiz o meu trabalho. Na minha opinião, é algo que faz você entender a relação que eu tenho com a equipe, com os meninos e que carreguei para sempre. Então, são escolhas que o clube e o treinador fizeram. Não posso afetar, não foi minha escolha, não me arrependo, dei minha maior disponibilidade em todos os sentidos, do primeiro ao último dia. Então, me desculpem, só não tive a chance de cumprimentar os torcedores no estádio. Mas, como disse, dei o meu melhor do meu primeiro até o meu último dia, saio com a consciência limpa. Por fim, despistou qualquer tipo de intriga com a diretoria da Juventus e declarou que estará torcendo pela equipe. Como disse, na minha opinião, eu não quero fazer barulho, quero ir embora. Desejo tudo de bom para os meninos. Agora, serei mais um torcedor, apoiando mesmo de longe, assistindo pela TV, falou o Danilo, que não estava mais nos planos do Thiago Motta, né? Ele que é ítalo-brasileiro também, o Thiago Motta, nascido no Brasil, mas é cidadão italiano, e que não contava mais com os serviços prestados do Danilo, até então capitão da equipe. E aí o pessoal tá perguntando: como é que foi a passagem do Danilo pela Juventus? Como é que o Flamengo contrata um cara que o treinador quase que expulsou ele de lá, Pedrão? Jornalistas italianos avaliaram os 5 anos e meio e a perda de espaço do Danilo no último semestre. Em 5 anos e meio, Danilo jogou em 4 posições diferentes: lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro e até de volante o Danilo jogou.
Seu início foi como lateral, formando uma dupla de sucesso com Chiesa, que atuava pelos dois lados do campo e foi considerado uma grata surpresa para todos. E aí, Dário Peregrino, ele que é do site Calcio Picciole, falou o seguinte: quando ele chegou a Turim há 5 anos, todo mundo pensou que seria um bom jogador, mas não titular. As pessoas não imaginavam que poderia virar uma lenda da Juventus. E a história dele começa com um gol. Ele estreia entrando contra o Napoli e com menos de 30 segundos em campo ele marcou um dos gols mais rápidos da história da Juventus. Ele vira titular e ganha o campeonato naquele ano. Mas acho que a melhor temporada dele foi a segunda, com o Pirlo como treinador. Nessa época, Chiesa se tornou talvez o melhor jogador da Itália e acredito que por causa do Danilo, porque Chiesa atacava e Danilo defendia. Nesse ano ele começou a ser o capitão da Juventus em alguns jogos e assumiu de vez a braçadeira depois da saída de Chiellini. Pô, grande zagueiro italiano, o Chiellini. Danilo virou um dos grandes líderes do clube e foi capitão com diferentes treinadores. Ao todo, foram 213 partidas, 9 gols e 4 títulos com a camisa da Juventus. Campeonato Italiano 19-20, Supercopa Italiana 20, Copas da Itália 21/21 e 23/24. Esse barra é porque a temporada lá, né, atravessa o ano, não é porque ele venceu 2 vezes não, tá? A Copa da Itália ele até venceu 2 vezes. Venceu a temporada 21, contra a pandemia, aquela coisa toda, e a temporada 23/24, beleza? Todo mundo sabia quão ótimo ele era. Capitão carismático da Juve, um grande líder da defesa e do time. O primeiro capitão estrangeiro na história pluricentenária da Juventus. Sivori e Monti eram naturalizados, afirmou Máximo Franchi, ele que trabalha para o jornal Tutto Sport, beleza? Apesar da polivalência, foi atuando como zagueiro que ele viveu a maior parte dos seus últimos anos na Juventus. Dário lembrou que Danilo passou a fazer essa função ainda sob o comando de Pirlo, por uma necessidade que surgiu durante o jogo. Foi uma situação de emergência. Então ele virou zagueiro em uma estranha linha defensiva com um falso ponta lateral esquerdo e Danilo como um terceiro zagueiro na direita. Mas quando Maximiliano Allegri se tornou o técnico, ele virou de verdade o zagueiro titular ao lado de Brenner, também brasileiro. Danilo mudou muito o seu corpo desde quando chegou à Juventus. Ganhou mais músculos e talvez tenha ao longo dos anos ficado um pouco menos rápido, mas com mais potência e mais inteligente. Danilo jogou 37 das 50 partidas oficiais da Juventus no ano de 2024. Mas começou a sair de cena com a chegada do técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta, no meio do ano passado. Nas últimas 11 partidas no clube, ele jogou apenas uma, não saiu do banco em 2 e sequer foi relacionado em 8 jogos. E a pergunta fica, por que ele perdeu espaço, Pedrão? E tá aí. Segundo o Máximo, opinou o Máximo, né? Ele que é jornalista lá. Porque teve uma discussão com seu compatriota Thiago Motta, treinador muito presunçoso e superficial, igual ao diretor técnico Giantoli. E porque ele já ia para 34 anos. Situação comparável de Bonucci com o Allegri no verão de 2023. Allegri adorava Danilo. Não posso dizer o mesmo de Thiago Motta. Eles não tiveram química, tinham ideias diferentes. Já no verão do meio do ano, né, lá verão é no meio do ano, porque está no hemisfério norte, nunca tiveram química, tinham ideias diferentes, né? Nós sabíamos que o seu tempo na Juventus estava acabando. Thiago Motta deixou claro para ele e para a diretoria que, na ideia dele, Danilo não era mais um jogador para a Juventus. E essa é a razão por que não jogou nos últimos meses. Ele também teve problemas com a direção, então não foi um bom encerramento de ciclo, mas todo mundo terá boas memórias do Danilo. Foi um bom representante das cores preta e branca, ponderou Dario, ele que é jornalista lá na Itália. Apesar de Danilo continuar sendo convocado pela seleção brasileira como lateral direito, o Flamengo pensa nele como reforço para a zaga, setor que ficou carente com as saídas imediatas de Fabrício Bruno para o Cruzeiro, Davi Luiz para o Fortaleza, aí foi um final de contrato do Davi Luiz, mas a sua versatilidade vai permitir ao técnico Felipe Luiz explorá-lo em diferentes funções e posições
na defesa. Então, um dossiê, é uma descrição completa que trouxe aí o GE. Globo, a Letícia Martins junto com o Thiago Lima, eu interpretando, colocando um pouco aqui do meu molho, um temperinho, um salzinho, um extrato de tomate, um negócio do macarrão, coisa boa, hein? Então, não é que tava mal lá, não, teve um entreveiro, teve um arranca-rabo do Danilo com o Thiago Mota lá na Juventus, beleza? O elenco do Flamengo fez trabalhos físicos e técnicos no treino dessa manhã. E Everton Cebolinha está relacionado para o duelo do Flamengo diante da equipe do Sampaio Corrêa na próxima quinta-feira no estádio do Maracanã. O atacante não entra em campo desde o dia 11 de agosto de 2024, quando sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles e precisou passar por uma cirurgia naquela partida diante da equipe do Palmeiras, no estádio do Maracanã. Na mesma partida teve a lesão do Matias Vinha também, né, do LCA, do ligamento cruzado anterior. Portanto, o Cebolinha está garantido para o confronto diante do Sampaio Corrêa e, logicamente, garantido também para o confronto diante da equipe do Botafogo. Cebolinha continua em recondicionamento muscular e Luiz Araújo também é observado de perto sob controle de carga, mas a tendência é que esses dois atletas estejam presentes no duelo contra o Sampaio Corrêa. Já venderam 46 mil ingressos, 40 mil ingressos, e são esperados pelo menos 55 mil pessoas para acompanhar essa partida no estádio do Maracanã. Estreia do Flamengo como instituição no estádio Mário Filho, no estádio do Maracanã. A agenda do Flamengo no Maracanã para os meses de janeiro e fevereiro já está fechada. Gente, veja bem, estou falando do Flamengo no Maracanã. Partidas do Flamengo no Maracanã. Tem a partida contra o Sampaio Corrêa no próximo dia 30. No dia 8, Flamengo e Fluminense. Fluminense e Flamengo, porque eu mandei do Fluminense, às 4h30 da tarde no Maracanã. No dia 12 de fevereiro, Flamengo e Botafogo às 9h30 da tarde. No dia 15 de fevereiro, Flamengo e Vasco às 4h30 da tarde. Então vamos ter uma overdose de clássicos, né? Vamos ter já o Flamengo e Botafogo, que não acontece no Maracanã, em Belém. Depois teremos Fluminense e Flamengo no estádio do Maracanã, mando do Fluminense. Flamengo e Botafogo em seguida, também no Maracanã. E Flamengo e Vasco. Já vamos ter logo 4 clássicos aí, né? A leva aí. E no dia 22, o Flamengo encerra a participação no Maracanã contra a equipe do Maricá às 4h30 da tarde. Então, eu tô falando das partidas de partida fora, partida, enfim, não sei aonde, aí é outra história. Tô falando da agenda do Maracanã, beleza? Vamos lá, pessoal, tem mais coisa pra gente comentar aí. Internacional define data para quitar dívida com o Flamengo pelo Thiago Maia. Olha aí, em meio ao interesse do Flamengo por Vitão, o Internacional, segundo a jornalista Raíssa Simplício do portal Gol Brasil, prometeu, garantiu, assinou que irá quitar a dívida com o Flamengo em fevereiro, ou seja, no próximo mês. Vale ressaltar até o momento que a equipe gaúcha atrasou 3 parcelas do pagamento, equivalente a 700 mil euros, mais ou menos 4 milhões de reais. No total, o clube gaúcho tem que desembolsar 4 milhões de euros, 24 milhões de reais aproximadamente. Tem uma parcela do dia 20 de agosto, 250 mil reais atrasada. Aí você tem outra parcela do dia 20 de dezembro, 400 mil reais atrasada, né, 400 mil euros atrasada. E uma parcela do dia 30 de dezembro, 50 mil euros atrasada. A próxima que eles têm para pagar o Flamengo é no dia 20 de abril, né? Que é de 500 mil euros. Vão pagar? Porque eles alegam, não, veja bem, a gente não deve os 4 milhões de euros, nós devemos, são 700 mil euros, porque a outra ainda tem para pagar, e o Flamengo, nada inteligente, a época que negociou o Thiago Maia, podendo botar o mecanismo, se atrasar uma parcela, todas as outras vão aparecer como atrasada, coisa que o Cuiabá fez com o Corinthians, e agora tá tudo atrasado lá com o Cuiabá.
Aí eles acham que tem moral para ver. Não, veja bem, olha. Nós não devemos... Deve tudo. A diferença é que em atraso estão 3 parcelas. Beleza, são 700 mil euros em atraso. Mas deve tudo. Deve tudo. Dever deve. Por mais que você parcelar a geladeira em 10 vezes, eu tenho condição para pagar, beleza, mas tem uma dívida ali. Se você não pagar, a giripoca vai piar pro teu lado. É isso que vai acontecer, né? Vamos lá. O Flamengo recebeu sondagens de clubes do exterior pelo volante Everton Araújo no final de 2024. A diretoria rubro-negra não se empolgou com os valores e a comissão técnica conta com o atleta para a atual temporada. O Volta Redonda, que tem um percentual dos direitos econômicos do jogador, acompanha de perto a situação, informação do Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro. O Flamengo não tem que vender Everton Araújo, pelo menos agora não. Sabe por que eu não entendo essas vendas? Aí vende agora e contrata um cara mais velho para a posição. Por que não deixou o cara aí? É isso que, sabe, não entra na minha cabeça, mas tudo bem. Sem acordo com o CSKA de Moscou, Lohan treina com a base do Flamengo para a Copa Libertadores Sub-20. Jovem de 18 anos e está sob o comando de Kleber dos Santos, que chefiou aí, comandou o Flamengo nesse início aí de temporada, né? Foi mal, o Flamengo teve um mau desempenho e vai jogar aí pelo Sub-20 o Lohan, né? Vamos torcer para que ele tenha boas atuações e quem sabe possa voltar aí aos holofotes dos grandes clubes europeus e grana maior. O CSKA quer pagar parcelado a gente já viu que não dá, nem no Brasil, nem lá fora, nem na Espanha, nem em Portugal, nem aqui estão pagando, então melhor, ó, cash à vista. Em entrevista ao jornal Globo BAP, o presidente do Flamengo falou sobre o terreno do gasômetro. E ele disse: estamos desenvolvendo estudos de viabilidade econômica que não foram feitos. Havia apenas estimativas. Entre outras coisas, o orçamento de todas as obrigações assumidas pelo clube no entorno do estádio. O que fez... Rapaz, tem uma matéria do GE, eu respeito o GE demais, mas está dizendo o seguinte: o que fez Neymar esquecer o flerte com o Flamengo e ficar livre para acertar com o Santos? Craque nunca escondeu o desejo de atuar pelo Flamengo, mas teve motivos de sobra para escolher o peixe. O que fez é que o Flamengo não fez proposta pelo Neymar. O Flamengo não fez nenhuma proposta pelo Neymar. O Flamengo não fez força para ter o Neymar. Porque o Boto entende que é um investimento de altíssimo risco, porque ele jogou 7 partidas. Não, Hilal. Eu adoro o Neymar, eu quero que o Neymar venha para o Flamengo um dia, seria maravilhoso. Mas assim, tanto torcedor não fala em profissionalismo. Profissionalismo é isso. Quem manda o Neymar embora, vamos lembrar, do Al-Hilal, um cara muito adorado aqui, Jorge Jesus. Ó, aqui não dá... Esse rapaz aqui não dá mais, porque o cara não quer nada. Esse é o grande X da questão. E outra, tô vendo muita... porque o Neymar vai pro Santos, eu vou comemorar todos os gols dele no Santos. Meu amigo, contra o Flamengo, eu quero que o Neymar perca tudo. Até porque eu sou Flamengo, não sou Santos. Apesar de ter até uma simpatia pelo clube da Baixada Santista. Mas eu sou Flamengo. Tá? Pedrão, ele pode vir. Ele fez o contrato de 5 meses, ele pode vir pro Flamengo depois? Aí é outra história. Mas a priori não vem porque o Flamengo não fez proposta. O Flamengo está planejando a contratação do volante Jorginho. Foi estipulado para o jogador um teto salarial de R$1.800.000, que pode chegar a 2 milhões com luvas. Para isso, segundo o portal UOL, a diretoria rubro-negra planeja reduzir a folha salarial com a saída de jogadores como Carlinhos e Pablo. As saídas de Gabigol, Fabrício Bruno e Davi Luiz já ajudaram nesse sentido. Então, para o Jorginho vir, depende dessas 2 saídas também. Por mais que o Carlinhos não tenha um salário, o Pablo tem. Tá? Por mais que também eu tenha informação que salarialmente os clubes estão acertados, o Arsenal está ali meio dando um doce. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações de Brunet.